E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês as vantagens e desvantagens de ter vários aquários em casa, tá? Então isso vai para você aí que está assistindo esse vídeo, que sonha em ter vários aquários em casa, né? Ter 5, 10, 15, 20, 30 aquários, mas não pensa nos custos que isso pode gerar, nas consequências, as perdas dentro do aquário, as doenças que podem aparecer também, né? O que consequentemente vão gerar custos também financeiros dentro de casa. Então tudo isso vocês precisam colocar na ponta do lápis para ver se realmente vale a pena, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a minha experiência de ter vários aquários aqui em casa, tá? Se está sendo algo vantajoso ou algo desvantajoso, né? Enfim, vou falar um pouquinho da minha perspectiva, né? A minha visão acerca de ter vários aquários em casa, valeu? Então, fiquem ligados aí que logo logo após a vinheta nós vamos começar a falar sobre isso. Pois então, meus amigos e amigas, vamos falar agora um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de ter vários aquários em casa, tá? Vamos começar pelo pior, né? Vamos começar pelas desvantagens. Depois, vamos falar as vantagens, que são muitas, na minha opinião, tá? As desvantagens, por exemplo, aqui em casa eu tenho vários aquários, tá? Estamos aí com a casa de 13 aquários no total. Todos eles geram um custo, mesmo que mínimo, dependendo do aquário, né? Às vezes é um aquário pequenininho que não gera tanto custo, mas quando você for botando na ponta do lápis em grandes quantidades, isso gera sim um custo, tá? E para isso vocês precisam calcular se isso bate com o orçamento mensal que vocês têm todo mês. Senão vocês vão acabar ficando sem comida, sem pagar uma conta de luz, sem pagar a conta de água por causa de aquário. E não é esse o objetivo, tá? O hobby do aquarismo tem que ser algo prazeroso para vocês e não ser algo que vai gerar dor de cabeça, tá? Então vamos lá. Eu, Lincoln, por exemplo, eu tenho vários aquários aqui que me geram um custo. Então, esse custo eu preciso trabalhar para poder suprir. A minha vantagem com relação ao custo é que o YouTube acaba bancando todos os meus custos aqui em casa. Então, por isso, eu consigo ter com tranquilidade, ter mais aquários ainda. É claro que agora eu não tenho mais como pela falta de espaço. Por isso que nós estamos bolando uma fish room, né, futuramente, que logo logo eu vou trazer essa novidade para vocês, tá? Falta muito pouquinho. Então, nós vamos montar essa fish room justamente com o dinheiro do YouTube, tá? Então, toda a grana que entra do YouTube eu uso para bancar os aquários aqui de casa, pagar uma bomba nova, trocar um filtro, comprar um termostato novo, ainda mais nessa época do ano agora que vai começar a esfriar, né? Então é necessário que tenhamos termostato. E quantidade grande de termostato em casa aumenta a conta de luz, tá? Então, mais um ponto aí que vocês devem pensar muito bem em ter vários aquários, principalmente quem mora em regiões mais frias, onde vai precisar do termostato praticamente todos os dias. Variação brusca de temperatura causa em perdas de peixe dentro do aquário, e isso não é nada legal. Então vocês precisam calcular direitinho, de forma que vocês não tenham um custo tão alto de luz. Uma dica que eu deixo para vocês aqui, em relação a grandes quantidades de termostato, caso vocês tenham muitos aquários, é sempre colocar em 26 graus, tá? Se vocês têm muitos aquários em casa, evitem colocar 28 a 30 graus, a menos que o aquário de vocês tenham contraído algum tipo de parasita, como por exemplo o ictio. Aí sim será necessário elevar a temperatura aos 28, 29 até 30 graus, tá? Dependendo da situação da qual o aquário vem enfrentando. Mas se for no dia a dia normal, pessoal, a maioria dos peixes vivem com tranquilidade em 25, 26 graus. Então vocês podem regular o termostato de vocês para essa temperatura. Ou seja, colocando uma temperatura um pouquinho mais baixa, vocês vão economizar consideravelmente bem na conta de luz de vocês. Porque botando em 28, 30 graus, o termostato vai ficar o tempo todo trabalhando. Ele vai esquentar muito mais a água. Então colocando em 25, 26 graus, ele vai chegar naquele ponto de temperatura, desarma e ali ele vai ficar tranquilão. Ele só vai armar de novo quando houver uma queda de temperatura dentro do aquário. Então ele já vai armar
para manter a temperatura estável. Se vocês colocarem 28 a 30 graus, ele vai armar toda hora. E isso vai gerar um custo extra para vocês de luz, principalmente no inverno. No inverno é mesmo que vocês precisam colocar em 26 graus, caso vocês tenham muitos aquários. Porque senão, meus amigos e amigas, vocês vão pagar um absurdo de luz, tá? Acontece. O que mais consome dentro de um aquário geralmente são os termostatos. Com relação a filtros, olha, como eu utilizo aqui filtros geralmente de marca chinesa, né? Samsung, Oceantec. Há quem diga que Oceantec é feita aqui no Brasil, mas não é, tá, pessoal? A montadora é lá na China, nós compramos para trazermos para cá e que de certa forma é bom, tá? Porque produtos da China, eles são muito mais econômicos, eles consomem bem menos luz do que outros produtos, por exemplo. Tem gente que tem termostatos ou filtros alemães. Isso é um consumo gigantesco de energia, tá? Então não tem problema nenhum em pegar produto chinês. A maioria das pessoas usam. Tem pessoas que têm preconceito com produto chinês, mas pessoal, vamos jogar limpo aqui que alguma coisa dentro da casa de vocês veio da China, tá? É impossível vocês não terem nada da China. Então, não sejamos hipócritas e vamos utilizar sim. Se temos negócio com a China, por que não utilizarmos, né? Isso facilita muito a nossa vida. A gente consegue ter mais equipamentos na nossa casa. Embora exista sim uma questão aí em relação à qualidade, mas tem produtos chineses que são muito bons. A Oceantec é muito boa, por exemplo, produtos da Oceantec, produtos eletrônicos, é muito bom. É um padrão mais elevado da China. Então não tem problema nenhum e assim vocês conseguem ter mais aquários em casa, tá? Agora, uma outra desvantagem de ter vários aquários é questão de brigas, doenças. Pessoal, eu tenho aqui 13 aquários. Tá? São 13 aquários. Então vocês imaginam que eu tenho que estar o tempo todo de olho, peixe à pronta, tá? Se vocês não querem ter peixe problemático, eu sugiro aí, por exemplo, um beta, um aquário sozinho, né? Tetras, de uma forma geral, neon negro. Até o Mato Grosso é um pouquinho problemático às vezes. Quem já teve Mato Grosso e já teve problema com ele, sabe muito bem do que eu tô falando. É um peixe, às vezes, um pouco brigão mesmo, tá? Então, ó, pinguim é tranquilo, neon é tranquilo, tetra negro também é relativamente tranquilo, tetra limão. Se vocês não querem ter dor de cabeça, fiquem com esses peixinhos mais zens, né, mais light, aqueles peixinhos show de bola que vocês colocam aqui no plantadinho e não vão ter estresse nenhum, tá? Agora, quem são aquaristas aí que gostam de se aventurar, como é o meu caso, que gostam de ter peixes mais diferentões, peixes exóticos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho dois problemáticos, que é o Papa Texas e o Gobi, né, que é aquele The Purple Spotted Gillion, que é um peixe um pouquinho instável emocionalmente. Então, vira e mexe, eles estão se peitando ali dentro, e se colocar peixe pequeno aqui, eles vão comer, eles vão partir para cima, então tem que tomar cuidado. E tem uma questão também que eu falei para vocês em desvantagem, que é isso, tá? Peixe briga, peixe adoece, principalmente em aquários comunitários. O peixe vai adoecer. Se vocês não fizerem quarentena, por exemplo, vocês compraram um peixe em uma determinada loja. É uma loja assim que não tem uma procedência muito boa, né? Mas mesmo assim vocês compraram, arriscaram colocar direto dentro do aquário. Esse peixe pode vir com parasita, pode vir com alguma bactéria nociva para os demais peixes aqui. De repente, para esse peixe, como ele já tem os anticorpos dessa bactéria, ele não vai sentir, mas ele pode jogar para dentro do seu aquário, onde esses peixes que já moram aqui não tenham esses anticorpos. Consequência disso, perdas, né? Muitos peixes acabam partindo para outro mundo, tá? Então, tem também a questão de brigas, tem peixe que cai na porrada, fica ferido, fica realmente muito machucado, que vocês precisam remover, colocar em aquário hospital para tratar. E mesmo assim, às vezes, o peixe acaba partindo, mesmo com remédios e tudo mais. Outra questão também é que eu acabei de falar, remédios. Para quem tem muito aquário, não tem jeito. Tem que estar sempre portando remédio, tá? Ah, mas os meus peixes são extremamente saudáveis. Pessoal, você pode ser um cara saudável, uma menina saudável. Uma hora, quando um vírus bate em você, já era. Vocês vão baixar cama ou baixar hospital, independente da saúde que vocês têm, tá?
se vocês não tiverem o anticorpos de uma determinada bactéria, de um vírus, vocês vão adoecer, tá? Não tem jeito. É claro que quanto mais saúde nós temos, mais imune nós nos tornamos a determinadas doenças. É a mesma coisa com os peixes. Só que o peixe mais saudável que tem, também ele pode contrair algum tipo de doença, tá? Não tem jeito, tá? A vida aquática, ela traz muitas doenças, assim como a nossa vida aqui fora, tá? Então não tem jeito. Então para isso vocês precisam ter vários remédios, antibióticos. Dependendo da situação do peixe, tem que até chamar um veterinário, né? Pedir um auxílio a um veterinário que seja especialista em peixes. Tem alguns, né? Não são tantos assim, infelizmente. Eu gostaria muito que tivessem mais especialistas em peixes, mas acredito que no futuro, com o aquarismo crescendo, né, apareçam bem mais veterinários especializados nessa área. Então tem remédios que, infelizmente, só com prescrição de um veterinário para vocês conseguirem, tá? Então, essa questão de ter muitos aquários gera um custo de remédio, às vezes de perdas também. Ninguém quer perder peixe dentro do aquário, né? Por mais barato que o peixinho seja, eu não penso no valor do peixe, eu penso numa vida que eu estou cuidando, sabe? Então assim, o peixe que eu paguei às vezes R$10, por exemplo, o meu acarajó. Meu acarajó eu paguei R$10, mas eu tenho um apreço muito grande por ele. Um apreço tão grande quanto a minha nanacaradoqueta, que foi 90, entendeu? Então assim, diferença de um foi 90 e o outro R$10, mas o meu apreço por eles é praticamente o mesmo carinho que eu sinto. Então, para mim, o preço é indiferente, tá? E sim a vida que eu estou cuidando. Dinheiro a gente trabalha e nós fazemos mais. Isso aí não é problema nenhum. O problema mesmo é a questão do peixinho ficar doente, o peixinho acabar partindo para outro mundo. Então, isso sim que é chato para nós aquaristas mesmo, né? Que se prezem. Atualmente, eu não tenho aquários tão mais densamente plantados como antes. O mais densamente plantado é esse aqui e o da cozinha ali do outro lado, tá? Então, eu tenho alguns outros plantadinhos, o daqui de baixo também de camarões e tanídeos. É um plantadinho legal. Atualmente, infelizmente, eu perdi meu plantado aqui praticamente. Surgiu uma ampulária aqui, eu deixei ela crescer. Estava provavelmente em alguma raiz, em alguma planta que eu remanejei de lá do aquário da cozinha para cá. Então, ela cresceu, se desenvolveu. Fui deixando, a bicha já é isso aqui, ó, de ampulária, mais ou menos. E ela comeu um monte de planta ali, eu fui deixando, simplesmente relaxei. Então, é mais um custo que eu tive, porque eu perdi planta aqui dentro, plantas que eu comprei. Então, isso me gerou um custo e minha ampulária comeu todo o dinheiro que eu investi em plantas aqui. Não comeu tudo, mas também não fiquei chateado, porque também foi culpa minha. Que é até uma outra desvantagem. Às vezes, vocês acabam se perdendo um pouco em tanto aquário que vocês têm em casa, tá? Por exemplo, eu trabalho no canal, eu tenho que editar os meus vídeos, eu tenho que pensar em conteúdos diários para fazer e às vezes a minha cabeça fica um pouco confusa mesmo e eu tenho que cuidar dos peixes também, ainda por cima. Eu tenho que alimentar, eu tenho que fazer TPA, eu tenho que cuidar da água, porque a água aqui do Rio de Janeiro é uma porcaria e eu tenho que fazer tratamento de água antes de colocar dentro dos meus aquários. Então, é um monte de coisa que a gente tem que pensar, então a gente acaba deixando as coisas fluírem aqui, as plantas foram consumidas dia após dia e atualmente eu tenho poucas plantas ali dentro, tá? E a ampulária está cada vez gigante, tanta planta que ela já comeu, mas não tem problema. É aquilo que eu falei para vocês, dinheiro a gente faz trabalhando e a gente repõe as coisas no lugar, tá? O que a gente não pode perder são os nossos animaizinhos, né? Outra desvantagem também, que é a água, né? Para quem é aquarista, está lidando o tempo todo com água, né? Então é um custo também considerável, principalmente para quem tem muitos aquários em casa, para fazer TPA é aquele mundaréu de água, né? Então para quem tem pouco aquário, 1, 2, 3 assim, dependendo do tamanho do aquário também, né? Porque tem gente que tem um aquário jumbo de 1000 litros, mas só ele, mas já gasta um mundaréu de água, né? Vocês imaginam aí fazer TPA de 20% somente em um aquário de 1000 litros. Já são 200 litros, é um aquário grande de 200 litros que vocês já estão gastando de água. Então, também tem esse custo, né? Que é um custo significativo de água que vocês precisam colocar na ponta do lápis e ver se realmente vale a pena ter um mundaréu de aquários dentro de casa, tá? E tem a questão também que eu acabei me perdendo no meu raciocínio um pouquinho atrás, com relação a brigas, né,
Porque quem tem muito aquário em casa geralmente tem várias espécies de peixe, faz comunitário ou faz pet fish, mas com relação a comunitários, todo aquarista adora um comunitário, né? E se puder botar mais aquários comunitários em casa, o aquarista vai colocar, não tem jeito. E isso gera aquelas brigas às vezes, né? E o aquarista tem que estar pronto para o pior, tá? Não tem jeito, vocês precisam pensar muitas vezes antes de ter vários aquários comunitários, principalmente se for de peixes relativamente problemáticos, né? Como esse caso aqui, que tem alguns aqui que são um pouquinho problemáticos. O aquarista tem que ter sempre um aquário de stand-by. Não tem jeito, tá? Porque se o meu goby brigar com o meu Papatex de uma forma mais severa, né? A ponto de um tá arrancando um pedaço do outro, eu vou ter que tomar atitude e tirar um deles dentro do aquário. Não tem jeito. E o que eu vou fazer se eu não tiver aquário em casa? Vou doar? Eu não gosto de doar peixe meu, tá? Já cheguei a esse ponto de ter que doar. Eu acho que todo aquarista um dia já passou por isso, ou talvez vá passar, né? Não tem jeito, chega um momento que o aquarista acaba perdendo o controle dos peixes, principalmente quando começa a reproduzir em massa, né? Não tem jeito. Mas eu evito fazer isso, tá? Porque eu pego um carinho muito grande pelos meus peixes, então o que a gente faz aqui? A gente tem um aquário de stand-by. Não um, né? Às vezes a gente tem sempre 2 aquários, 3 aquários vazios, então a gente sempre pega um aquarinho, mesmo que seja pequeno, né, temporariamente, e a gente tira o peixe brigão, o encrenqueiro, e taca ele no outro aquário, deixa lá de stand-by. Faz uma pequena arrumaçãozinha. Eu já fiz vídeo, inclusive, lá na época, logo no início do canal, que o meu casal de Nanacaradoqueta brigaram, eu tirei o macho e coloquei ele dentro de um aquário de 43 litros. Eu enfeitei ainda fui bem bacana com peixe, coloquei substrato, coloquei plantinha, botei tronco, um filtrinho maneiro com termostato, ou seja, eu montei um aquário do zero pro brigão, tá? Então, não é uma obrigação vocês fazerem isso, se vocês não tiverem tanto recurso assim. Um aquário já é o suficiente, com um filtro, um termostato, umas plantinhas assim ou outra, acho que não é nada demais, deixa o animalzinho ali temporariamente, tá? Até ele pensar um pouco sobre a vida e de repente, vocês colocando eles de volta dentro do aquário principal, resolve o problema. Não é sempre que isso acontece, infelizmente, mas a tentativa está aí, né? Caso vocês tenham esse recurso, façam isso. Mas isso aí, entra a questão de mais dinheiro gasto, né? Que é difícil o aquarista ter um filtro sobrando, um termostato sobrando, um aquário sobrando. O cara quer montar mais aquário. Se ele tem todos esses equipamentos à sua disposição, dificilmente ele vai deixar guardado. Não tem jeito, tá? O aquarista ele quer botar mais aquário. Mas, se vocês puderem, é sempre bom deixar esse tipo de equipamento guardado, tá? Atualmente, eu não tenho mais. Para mim, zerou. O meu último filtro foi utilizado para o meu Flower Worm, tá? O meu termostato também foi utilizado para ele. Eu tenho mais um termostato guardado, na verdade 2, um pequenininho e um maior de 200 watts, mas filtro eu não tenho mais. Ou seja, se rolar uma confusão aqui generalizada, onde eu vou pôr meu peixe? Entendeu? Aí entra a questão de mais gasto, eu teria que comprar mais um filtro para deixar de stand-by aqui. Então é isso. Vocês precisam pensar muito bem. É muito bom ter aquário pra caramba em casa, vocês sentam na cadeira e ficam apreciando todos aqueles aquários, é muito bom. Realmente é uma verdadeira terapia, né? Tem pessoas aí que já melhoraram de muitos problemas psicológicos por causa de aquários. Isso é muito bacana. É um verdadeiro remédio natural, vocês cuidarem dos seus aquários. Mas vocês precisam ver o custo também para não gerar uma dor de cabeça ainda maior para vocês, né? Bom, falamos de várias desvantagens, vários problemas que isso pode gerar. Agora vamos falar um pouquinho sobre as vantagens, né? Que são muitas, né? Então vamos começar a falar agora as coisas boas, que é ter vários aquários, né? Bom, a primeira vantagem é vocês, obviamente, ter vários aquários em casa do jeitinho que vocês querem, né? Por exemplo, colocar bastante plantas. Aí o outro vocês montam um pet fish, como por exemplo que eu montei agora há pouco tempo, do Flower Worm, né? Para vocês curtirem o peixinho brincar com vocês. Isso é muito bom mesmo, tá? Isso acalma a pessoa, isso ajuda demais no estresse. Às vezes a pessoa vem do trabalho estressada, às vezes pela condução, um dia cheio no trabalho, ralou pra caramba, e ela quer ter aquele momento dela com o aquário. Isso é normal de todo aquarista. O aquarista chega em casa, uma das primeiras coisas que o aquarista faz é tomar aquele banho, obviamente, né? Fazer uma refeição,
sentar ali e tomar aquele café da tarde assistindo os seus aquários. É a melhor coisa que tem para relaxar. Isso aí não tem jeito, tá? Todo aquarista adora fazer isso. Outra vantagem também muito bacana de ter vários aquários é vocês sempre diversificarem o layout. Por exemplo, aqui é um plantado com a maioria das plantas samambaia d'água. No outro aquário eu posso colocar só valisnéria, formar aquele paredão, colocar troncos, rochas. Eu posso explorar bastante a minha criatividade, né? Fazer o layout que eu sempre quis fazer em vários aquários. E também outra vantagem, o fato de vocês terem vários aquários, vocês podem brincar um pouquinho de vez em quando. Claro que vocês vão ficar fazendo isso toda hora, né? Para também não comprometer a biologia do aquário. Que é mudar o layout. Esse aquário aqui já passou por algumas mudanças de layout, mas também não foi todo mês passando por mudanças, né? Ele está um pouquinho diferente da última vez que vocês viram esse aquário, porque eu fiz poda aqui, que senão não tem jeito. Então as plantas começam a ficar feias, porque acaba bloqueando, né, a entrada de luz, e as plantas que estão lá embaixo já eram. Aí vai ficar feio o aquário. Então eu tenho que podar de vez em quando, né? Tirar algumas mudas, replantar lá no fundo do substrato e assim a vida segue. Isso aí é uma manutenção. Isso é uma coisa que todo aquarista que gosta de um plantadinho adora fazer, que é mexer no seu aquário, podar. Isso é uma verdadeira terapia. Para mim, por exemplo, eu adoro. É uma das coisas aí que me deixam mais tranquilos, tá? Outra vantagem também é vocês brincarem também com faunas, né? Vocês podem ter diversas faunas. Aqui eu tenho predominantemente fauna asiática. No outro aquário eu tenho predominantemente fauna amazônica. No outro eu posso colocar peixes mais jumbos, porque o meu aquário é maior. No outro eu posso ter pet fish, colocar um flower worm, por exemplo. No outro eu posso criar um aquarinho de camarões. Então eu posso ter essa liberdade, né, de brincar com relação às faunas. Eu posso ter as faunas que eu quiser, sem ter aquela limitação. Por exemplo, se eu tivesse só esse aquário aqui, ia me limitar somente na fauna asiática. Ou iria começar a explorar um pouco mais outras faunas, colocar poucos asiáticos, um pouquinho de amazônico, dentro dos parâmetros corretos, é claro. Vocês não podem esquecer disso, né? E assim, isso me limitaria bastante de somente ter esse aquário. Agora, como eu tenho outros aquários aqui, eu posso ter killifish, acarajóia, beta, beta esmaragdina, que eu também tenho. Posso ter king, o que está lá em cima na minha caixa d'água, flower horn, peixes mais puxados para o jumbo, posso ter camarões aqui embaixo, enfim, eu posso ter várias espécies de peixes aqui em casa, tá? Não só peixe, né? Como, por exemplo, invertebrados também, como é o caso das ampulárias, camarões, enfim. Então, essa é mais uma vantagem muito bacana que nós podemos ter em casa, né? É uma vantagem, assim, meio bobinha, mas não deixa de ser uma vantagem, que vocês podem economizar a luz utilizando os próprios aquários como abajures. Como eu tenho vários aquários aqui, esse meu corredor onde eu estou gravando o vídeo, que tem 3 aquários aqui, eles servem como uma luminária. Eu não preciso ligar a luz ali de cima, porque quando chega a noite, isso aqui fica tudo iluminado. A passagem fica toda iluminada, então eu acabo economizando de certa forma. Então é bem bacana, a gente acaba tendo um pedacinho de uma natureza dentro de casa, que é muito bonito, e eu economizo um pouquinho, né? Isso aqui gasta muito mais que uma lâmpada, não tem jeito. Mas se eu ligar a lâmpada e o aquário, eu vou gastar mais, não tem jeito, né? Então é uma vantagem assim, meio bobinha, só para me justificar um pouquinho, né, de ter vários aquários, mas não deixa de ser uma vantagem, né? Bom, uma outra vantagem, mas assim, não é uma vantagem que todo mundo pode ter. Eu vou falar pela minha experiência, que é monetizar os seus aquários, tá? Quando eu digo monetizar, eu digo assim, vocês terem uma fonte de renda para vocês bancarem os seus aquários. No meu caso, o que banca os meus aquários é o canal do YouTube, tá? Então o canal ele consegue pagar com tranquilidade todos os custos dos meus aquários aqui de casa, com possibilidade de ainda comprar outros aquários futuramente. Tanto é que eles vão para Fish Room, né? Lá vamos ter muito mais aquários do que temos aqui atualmente. Então essa é uma grande vantagem. Vocês, por exemplo, criarem algum conteúdo. Poxa, eu incentivo muita gente. Quando eu vou numa loja, por exemplo, lá do Tal Pai Tal Fish do Marquinhos, eu incentivo as pessoas, caso as pessoas tenham vários aquários, criem alguma coisa, monetiza isso. Não é vocês ganharem dinheiro às custas do animal. Não,
é para vocês ganharem uma grana, para justamente vocês trazerem uma condição de vida melhor para os seus animais. Então não é problema nenhum vocês ganharem dinheiro em cima dos seus aquários, porque vocês vão estar oferecendo qualidade de vida para eles. É claro que tem pessoas que vão se aproveitar do animal, vão ganhar dinheiro e não vão investir no animal, vão deixar o animal lá abandonado e vão comprar outras coisas, coisas triviais, né? E o animalzinho está lá passando fome, necessidade, enfim. Não é isso. É vocês ganharem uma fonte de renda de forma que vocês consigam até ter outros aquários. Todo aquarista, é sonho de todo aquarista ter vários aquários. Não tem jeito, o aquarista é viciado em aquário, ele gosta de ter vários, tem espaço e recurso para isso. Então, não é problema nenhum vocês monetizarem em cima dos seus aquários, ganharem uma graninha, de forma que vocês consigam bancar e trazer melhores condições de vida a eles. Tá? Então, sempre quando eu estou nessas lojas, eu incentivo muitas pessoas. Às vezes pensei, pô, cara, tem muito inscrito do canal que está sempre lá no Tal Pai Tal Fish e sempre conversa comigo, troca ideia e fala que tem vários aquários em casa, mas tem muito custo. Eu falo, cria um canal, cria alguma coisa que gere alguma renda para vocês, entendeu? Um Instagram mostrando a rotina dos seus aquários, pega um peixinho lá mais icônico que você tem, faz um conteúdo para ele, de repente uma marca vai te procurar para tentar te ajudar, patrocinar, fazer parceria. Isso já ajuda bastante, né? Às vezes com relação à ração ajuda muito. Ração geralmente é cara, então só pelo fato de vocês receberem ração de alguma marca, isso ajuda demais. Principalmente quem tem muito aquário, que realmente tem um custo muito alto de alimentação por mês, né? Então é bacana que vocês tentem monetizar em cima dos aquários que vocês possuem. Isso abre portas para vocês terem novos animais, gerarem mais conteúdo informativo, né? Mostrando para outras pessoas como você faz para cuidar daquele determinado animal, que às vezes é um animal diferente, que poucas pessoas conhecem, e que vocês tendo esse recurso, vocês conseguem trazer para essas pessoas e ganhar uma renda extra, né, tendo esse tipo de conteúdo. Então, essa é uma vantagem muito bacana também, que aqui em casa, no meu caso, eu faço isso, tá? Eu foco o canal para ajudar as pessoas, para ajudar os animais e também para tirar uma renda também, tá? Que me ajuda muito, muito mesmo. Eu não conseguiria ter todos esses aquários aqui se eu não tivesse canal. Obviamente que não, tá? É um trabalho que eu tenho. O canal não deixa de ser um trabalho, não é brincadeira de criança, sabe? Simplesmente chegar e filmar e mostrar aquário. Eu tenho uma responsabilidade com vocês. Então eu tenho que apresentar um conteúdo bacana, informativo. Eu tenho muita responsabilidade, então qualquer coisa que eu fale aqui, se eu falar alguma besteira, eu posso estar impactando em milhares de vidas animais. Então eu tenho que ser bem responsável. Não é uma brincadeira, isso é um trabalho, né? Um trabalho sério. Boa parte dos canais do YouTube que falam sobre animais, aquarismo também, né? Tem vários canais de aquarismo, que todos eles precisam ter essa responsabilidade. E eles possuem responsabilidade, porque são vidas que estamos lidando, né? Outra vantagem também, usar o aquário como um objeto, por exemplo, decorativo. É claro que não é para tratar os animais como objetos, simplesmente largá-los lá. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Antes que vocês pensem uma coisa errada em relação a isso. Por exemplo, ali na minha cozinha, a minha esposa não gostava muito. Quando abria a porta, eu também não gostava muito. Abríamos a porta dali do lado e dávamos de cara para a cozinha. E a primeira visão que nós tínhamos era do fogão. O fogão não é um objeto assim tão bonito, né? Ficar apreciando. Então, o que a gente fez? Nós temos uma bancada aqui na cozinha, uma bancada de mármore, tipo uma cozinha americana, né? Colocamos o nosso aquário ali, um aquário plantado, bonito. Então, ele agora dá logo de frente pra gente, abrimos a porta ali, a gente dá logo de frente com um aquário bonito. Muito melhor do que dar de frente com um fogão, né? Então, essa é uma grande vantagem, vocês colocarem o aquário em pontos estratégicos da casa, em pontos que fiquem bonitos. Aqui, por exemplo, ficou muito bonito também nesse corredor. Aqui é um corredor da nossa casa. Aqui nesse corredor não tinha absolutamente nada. Só tinha essas janelas aqui, com cortina, né? E nada demais. Então colocamos essa estante aqui,
com 3 aquários. Então tem 3 andares de aquário. Fica muito bonito também. Claro que começa a ficar feio a partir do momento que vocês começam a botar aquário em cima da geladeira, né? Pô, aí já tá exagerando também. Eu não posso falar muito porque aqui eu também tem muito aquário, então já tá começando a ficar um negócio meio over, né? Por assim dizer. Então, por isso mesmo que a gente vai fazer essa fish room para poder desafogar a casa, porque tá cheio de aquário, então não fica muito bonito esteticamente também ficar carregando a casa inteira de aquário. Fica muito bonito sim em pontos estratégicos. Em cima de uma mesa de trabalho, um aquarinho pequeno, né? Por exemplo, um cubo. Nós temos um cubo lá de Killifish Golden Panchax. Fica na nossa mesa de trabalho. Muito bonito que fica. O aquário de 200 litros também, ele fica na nossa mesa de trabalho. Até porque é uma mesa de 3 metros de comprimento, é uma mesa enorme, fica lá no nosso quarto. E assim, como é uma mesa de 3 metros, a gente não ia botar tanta coisa, não tem muita coisa para o que pôr. Só fica o meu computador e o computador da minha esposa. 2 computadores, mais nada. No máximo, ela coloca os livros dela ali do lado dela também. E mais nada, a mesa ia ficar vazia, a gente ia acabar enchendo de tralha desnecessária ali. Então, um aquário caiu muito bem, ficou muito bonito. No nosso quarto, a decoração ficou top demais. Então, essa é uma grande vantagem, vocês colocam os aquários em pontos estratégicos. Por exemplo, viu um buraco ali na casa, um local que vocês não gostam muito, né? Às vezes está feio mesmo, pô, aqui cabe um aquário, já fica bonito. É até uma forma de vocês convencerem a pessoa que mora com vocês, a esposa, marido, o pai, ou a mãe, a avó, avô, né? Algum ente, né, familiar seu aí que more com você, que relute um pouco em relação ao aquarismo. Então vocês podem convencê-los dessa forma. Pô, vamos colocar um aquário, mesmo que seja pequeno, pô, com um plantadinho com aquelas plantas bonitas, né? Ou um marinho, ou um jumbo, né? Se vocês tiverem um espaço grande, coloca aí um jumbão logo, um peixe bonito, grande pra caramba, às vezes vai deixar a pessoa apaixonada. Às vezes a pessoa até começa a entrar no aquarismo, embarque com você justamente por causa disso. Minha esposa foi assim, ela nunca teve interesse por aquários, eu sempre gostei. Comecei a mostrar para ela o aquarismo, alguns aquários bonitos, e hoje ela compactua comigo, inclusive ela me incentiva demais. Às vezes eu tenho até que falar assim, chega, ela, não, compra esse aqui porque aquele lá tá brigando com fulano, compra mais um. Aí, pô, para vocês verem. Então, conversando, pensando direitinho onde vocês vão colocar o aquário, e assim vocês conseguem ter essa grande vantagem dentro da casa de vocês, que é decorar a casa com um belo aquário, né? Não é para fazer um aquário feio também, com água suja, tratando mal os animais, que isso aí já enquadra como maus tratos, né? Temos que pensar que tem vidas aqui dentro, não é só um objeto decorativo, como eu falei anteriormente. Nós temos que pensar também nas vidas, e como temos que pensar nas vidas, temos que também trabalhar dentro dos parâmetros desses animais para eles viverem bem, né? Bom, acho que fica por isso, né? Se vocês tiverem mais sugestões aí para dar com relação a vantagens e desvantagens, comentem aqui embaixo, tá? Senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Se eu parar para pensar aqui em todas as vantagens que o aquarismo pode oferecer às pessoas, vai ficar gigantesco, que são muitas, né? Desde a decoração na casa de vocês, trazer um objeto bonito, né? Com animais lindos, bem cuidados aqui, até no tratamento, até mesmo de pessoas que estão com problemas psicológicos, né? Que já ajudou demais. O aquarismo já é comprovado que ajuda muitas pessoas a saírem de diversos problemas, né, psicológicos. Então é uma terapia maravilhosa, que ajuda demais. O aquarismo, ele tem milhões de vantagens, tá? As desvantagens são aquelas que eu falei no início do vídeo, que não tem jeito, tá? Há custos por detrás disso, não tem jeito. É claro que podemos amenizar se a gente conseguir fazer, por exemplo, uma luminária caseira, montarmos o nosso próprio móvel. Não estou deixando de incentivá-los a comprar em lojas, né? E ajudar as lojas a ganharem dinheiro. Muito pelo contrário, tá? Primeiramente, o aquarista, eu acho que deveria fazer suas próprias coisas. É claro que o vidro é um negócio mais perigoso. Mas, por exemplo, fazer uma luminária caseira, um móvelzinho mais planejado, assim. E sentir, começar a experimentar o hobby. E ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Se ela gostar, embarca com tudo. Aí começa a ir para a loja, começa a comprar uns filtros mais legais,
comece a comprar umas luminárias mais tops de linha também, comece a investir em mais plantas, enfim, eu acho que vocês precisam experimentar primeiro, né, antes de sair gastando tudo e depois vocês acabarem se frustrando e acabar até desistindo do aquarismo e achar que é um hobby chato, que gasta muito dinheiro. Mas não, vocês não vão gastar tanto dinheiro se vocês tiverem uma boa cabeça, tá? Aqui nós economizamos muito, muito mesmo. Por isso que eu consigo ter essa quantidade boa de aquários que vamos ter muito mais futuramente assim que a Fish Room sair do papel, tá bom? Ah, amigo, por que você não fala quanto você paga de luz, quanto você paga de água, disso, daquilo outro? Eu não falo isso porque é uma coisa muito imprecisa. Não tem como precisar quanto que eu pago de luz por causa dos meus aquários. Tem mês que é mais barato, tem mês que é mais caro, vai depender da época do ano. Uma coisa eu digo para vocês, inverno, que em breve vai chegar, eu vou pagar mais caro. Tem jeito, tá? Porque a temperatura cai, o termostato vai ter que trabalhar por muito mais tempo. É inevitável. Então não tem como precisar para vocês, porque eu também tenho outros custos aqui. Eu tenho ventilador, eu tenho televisão, computador, uma série de coisas, né? Se eu falar para vocês quanto eu pago de luz, eu vou estar falando dos outros equipamentos que não é viável a vocês saberem, né? Vocês querem saber do aquário. Mas assim, não mudou muita coisa na minha conta desde que eu botei vários aquários aqui em casa. Não muda, tá? Se vocês adotarem essa estratégia que eu falei para vocês, não elevar tanta temperatura, se caso não seja necessário, não vai gastar tanto assim, tá? Equipamentos mais baratinhos, como por exemplo os hang-ons, eles gastam muito pouco mesmo. Luminárias de LED gastam pouco também. LED consome muito pouco, botem isso na cabeça de vocês, porque tem muitas pessoas que acham que eu pago rios de dinheiro, que eu sou rico, porque eu tenho vários aquários aqui plantados, que eu tenho muita luminária. Não, é tudo de LED, pessoal, é tudo de LED. LED tem um consumo muito baixo mesmo. Antigamente nós tínhamos lâmpadas aí que gastavam uns rios de dinheiro, gastavam muito mesmo. Depois veio as fluorescentes, que também gastavam um pouquinho mais. E agora temos as de LED, que tem um consumo muito pequeno, tá? Por isso que eu tenho também luminárias caseiras, que me possibilita ter esse consumo mais baixo, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o like de vocês, que ajuda demais no crescimento do canal. E peço desculpas pelo vídeo longo, mas eu quis deixar bem claro para vocês as vantagens e desvantagens, né? E passar um pouco na minha perspectiva como aquarista, o que eu passo aqui, né? Porque realmente ter muito aquário tem suas vantagens, que são maravilhosas, e suas desvantagens. Mas as vantagens acabam sobrepujando as desvantagens, se vocês trabalharem direito. As desvantagens acabam sendo ínfimas, perto das vantagens que o aquarismo traz pra gente. Valeu? Então, é isso, pessoal. Deixe o like de vocês, que ajuda bastante no canal, e comentem bastante, tá? Falem aí nos comentários caso vocês tenham passado por alguma experiência ruim ou experiência boa, quais são as vantagens na perspectiva de vocês e quais são as desvantagens também. Valeu, pessoal? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!